would you come now? Calling today. Calling today. Jesus is calling. Jesus is calling. Are you alive, God? Not hope, not crying. You realize, Christian, if you haven't got this right hold on God, won't you come? Farther away. Just softly a minute. Be reverent. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for. While we're singing now, take inventory. On the portal he's waiting and watching, watching for you and for me. Come home. Where? Come up. Come up higher, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, oh sinner, come home. The emblem of suffering and sin, and I love that old cross where the dear descended of world of lost sinners was slain. So I cherish rugged cross. Somente crê.
That's wonderful. Oh, my. Isso é maravilhoso, olha que coisa! I wish we had some room here for an old-fashioned mourner's bench and an altar call. Queria que tivéssemos espaço aqui para um banco de prantear, como antigamente, um apelo para virem ao altar. It's what we need right now. É disso que precisamos agora. How many in here says, Brother Branham, I have been a sinner, but now I'm confessing, accepting in my heart Jesus Christ, God's provided sacrifice. Quantos dirão, irmão Branham, eu fui um pecador, mas agora estou confessando, aceitando no meu coração Jesus Cristo, o sacrifício provido por Deus? About 24 have stood. Will you stand and say, Cerca de 2 dúzias se levantaram. Ficará você de pé e dirá, God bless you. God bless you, young man. Deus abençoe, jovem. That's fine. God bless you. Isto é ótimo. Deus abençoe. Someone else stand and say, now I'm accepting Jesus Christ right now as my Savior. Alguém mais levantará e dirá, agora estou aceitando Jesus Cristo neste momento como meu Salvador. I'm making this confession openly before the people and before God that I now accept God's remedy for my sins, Jesus Christ. Estou fazendo esta confissão abertamente diante do povo e diante de Deus, que agora aceito o remédio de Deus para meu pecado, Jesus Cristo. Will there be one more over here anywhere? God bless you, young man. That's gallant. Deus abençoe, jovem. Isso é ser corajoso. God bless you. That's fine. Deus abençoe. Isso é ótimo. Someone else would stand and say, I now accept Jesus Christ as my personal Savior. Alguém mais quer ficar de pé e dizer, eu agora aceito a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. I take God's provided sacrifice for my sins. Eu tomo o sacrifício provido por Deus por meu pecado. God bless you, Dad. Aged man, gray-headed, trembling, raises up to accept Jesus Christ as Savior. Deus abençoe. Pai, homem piedoso, de cabelo grisalho, tremendo, se levanta para aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Now God knows your heart. He's looking right at you. Agora Deus conhece seu coração. Ele está olhando direto para você. God bless you, young man. Deus abençoe, jovem. I seen you there with a red sweater on. Raise up. Eu vi você aí de suéter vermelho levantar-se. Or someone else, raise up and say, I accept. Muito bem, alguém mais, levante-se e diga, eu aceito. God bless you and you, lady and the young boy up there. Deus abençoe, a senhora e o rapazinho aí em cima. God bless you, may God. Deus abençoe, que Deus possa. Your name goes on the Lamb's Book of Life. When you stand publicly before this audience, O seu nome vai no livro da vida do Cordeiro quando você se levanta publicamente diante desta audiência. he that will confess me before man, him will I confess before my Father and the holy angels. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos santos anjos. If you're ashamed of me here before man, I'll be ashamed of you at that day. Se vos envergonhardes de mim, aqui diante dos homens, eu me envergonharei de vós naquele dia. Have you been sinful and want to be forgiven? Você tem sido pecaminoso e deseja ser perdoado? Any other person that hasn't stood yet and wants to stand just to accept God's provided sacrifice for your sins, would you stand? Qualquer outra pessoa que ainda não se levantou e deseja se levantar somente para aceitar o sacrifício provido por Deus por seu pecado, você gostaria de se levantar? God bless you. Algum... Deus o abençoe. God bless you. Deus o abençoe. That's the soldier boy. God bless you over here too. Esse é um soldado jovem. Deus também o abençoe aqui. The Lord be with you, my brother. O Senhor esteja consigo, meu irmão. Would someone else? Alguém mais gostaria? All right. God bless you, lady. God bless you, sister. Muito bem. Deus a abençoe, senhora. Deus a abençoe, irmã. That's fine. Isto é bom. Someone else wants eternal life by accepting Jesus Christ. Mas alguém deseja a vida eterna aceitando a Jesus Cristo? God bless you, yes. Deus o abençoe, sim. God bless you, 3 of you up in the balcony. Deus os abençoe, vocês três na galeria.
Isn't that marvelous? Some 30 or more now. All right. Isto não é maravilhoso? Uns 30 ou mais agora. Muito bem. God. Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui pela graça, reunidos para cultuar ao Senhor. Vamos cantar o hino de número 190. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador. Bom, Pedro está sozinho hoje, né, irmão Pedro? Tem que acudir aqui e ali. Vamos lá. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador. Não me atrevo a dar nenhum só passo.
Nós vamos ler os Salmos, irmãos, de número 146, a fraqueza do homem e a felicidade de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. E Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Pai Celestial, esse é o nosso propósito de estar aqui, ó Pai. Louvar a Ti, render nossos espíritos a Ti, Senhor. Esteja conosco, ó Pai, nesse dia. Nós colocamos nossas vidas em Tua presença nesta hora. Que o Senhor possa abençoar a cada um de Teus filhos nesta manhã, ó Pai. Abençoe os que não puderam estar presentes, ó Pai. Mais uma vez, colocamos nossas vidas em Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves Rodrigues. Bom dia, com alegria, porque nós estamos alegres, graças a Deus. Depois de 15 dias, que nós ficamos ausente fisicamente, mas estávamos presentes durante todo o encontro. Nós estamos aqui pela internet, no Espírito, sempre lembrando de vocês, orando por todos. E Deus nos permitiu estarmos aqui com nova esperança. Nós estamos... Deus faz isto conosco, Ele nos renova, a esperança. Você parece que vai ficando assim esgotado, e de repente você recebe uma nova energia para continuar. Comentar sobre o encontro não há muita necessidade, porque vocês acompanharam pela internet. Vocês sabem do que aconteceu, no encontro. Principalmente os mais espirituais são ligados às coisas de Deus pelo Espírito e percebe no Espírito o que está acontecendo a nosso derredor, conosco. Então foi um encontro de conciliação, de acertos, de confirmação. Deus levantou Jonas Pimentel para assumir esta tão difícil tarefa, que era
assumir a igreja mediante tanto transtornos, né? Como vocês sabem. Não se sabia o que poderia acontecer humanamente. Mas eu sempre pensei no pastor Jonas Pimentel como um homem pequeno, simples, e de um ministério bem simplesinho, né? Porque nós começamos juntos, estamos juntos desde o começo, e o meu ministério ainda é mais simples do que o dele. Então a gente pensava assim, quem será que vai assumir a responsabilidade desta igreja aqui no Brasil? Pensava em um, pensava em outro. Deus preparou de uma forma surpreendente o Jonas Pimentel, e ele encaixou principalmente pela sua simplicidade, principalmente por causa da sua humildade, um homem de uma vida intocável, um homem que goza de um respeito muito grande, familiar e ministerialmente. É uma pessoa que o plenário, os pastores, colegas, sempre respeitaram. Sempre respeitaram. E agora tudo encaixou. Tudo combinou certinho nessa tão grande simplicidade. O único pastor que não estava presente e que deveria estar, porque ele está bem animado com o companheirismo, foi o pastor Adalto, mas por causa de saúde. Ele fez 3 pontos safena, agora recente, e o médico não liberou ele para estar no encontro. Mas acompanhou, fez menção. Eu assisti alguma coisinha dele no domingo à noite, em hora extra, não é na hora do culto, né? Às vezes você vai lá e vê depois. Então ele fazendo os comentários que sempre os pastores fizeram, comparando aqueles que passaram por provas, por dificuldades, problemas, como aquele raminho que, quando vem a tempestade, ele deita, e a árvore cai, e casa é arrancada. Muitas coisas acontecem com grandes, e aquele raminho deita, e a tempestade passa por cima dele, depois ele levanta. Então ele fez esse comentário que foi muito usado no encontro. Eu creio que agora nós estamos mais consolidados, né? Sobre este companheirismo, esta igreja que vai continuar de uma forma saudável, bem saudável mesmo. Nós perdemos alguns pastores que no futuro eles virão também, mas são muito pouquinhos. Muito pouco pastores que não tomaram ainda esta decisão de continuar conosco. Ficamos muito felizes com o que aconteceu, a maneira como o encontro foi administrado e direcionado de uma forma espiritual mesmo. Então nós não temos muito que comentar, né, sobre o que aconteceu no plenário, porque o plenário ele teve palestras, ele teve trocas de ideias, como sempre, algumas decisões que
que foram esclarecidas. Por isso é que a igreja, ela precisa crer no seu pastor, porque se nós tivermos que falar de alguma coisa, é porque foi decidido no plenário. Muitas vezes nós não temos que explicar, irmãos, eu vou falar isso aqui, mas foi o pastor fulano de tal que falou e abonou, e foi abonado pelo pastor fulano de tal. Não, não preciso, né? Porque isso seria prova de quem não está crendo. Vocês sabem que nos negócios, há uns anos atrás, uma palavra era tudo, não precisava mais do que uma palavra. Tinha gente que comprava uma fazenda, vinha de longe, passava ali a cavalo, comprava uma fazenda e aquilo era feito só com a palavra. E tinha o prazo certinho para ele voltar e pagar a fazenda e assumir. Não tinha ninguém que desmanchava aquele negócio mais, nem filho, nem esposa, nem ninguém. Estava feito, estava feito. Geralmente era um ano de prazo. Então a pessoa vinha com o dinheiro já na mala, chegava ali naquele dia, entrava, jogava aquele dinheiro na mesa, ia contar o dinheiro, pagar a fazenda e assumir a fazenda. Era só a palavra, mais nada. Eles dizem que dava um fio do bigode, mas isso aí, eu acredito que seja mais uma força de expressão, né? Depois foi mudando, hoje precisa de ter documento registrado em cartório, com testemunhas, e muitas vezes vai até para juiz, porque a palavra ela perdeu o valor. Então nós não precisamos, se a pessoa é honesta, se ela é uma pessoa boa, nós não precisamos nos preocupar tanto, né? Mas ter os cuidados devidos. Então nós temos coisas que acontecem no plenário que não precisa ser ditas, né, todas. Irmãos, aconteceu isso, irmãos, está acontecendo isso. Mas nós vamos caminhando dentro da medida do possível. E vamos tomando um vulto melhor, porque estamos indo para a perfeição. Nós estamos caminhando para a perfeição, porque quem começou essa obra no Brasil foi Deus. E o que foi notado é que o povo, você veja, nós tínhamos 13.900 pessoas no culto de sábado. Nunca teve esse número na internet. 11.000 e tantos no domingo de manhã. Então foi comentado, é uma prova que o povo não tinha uma fé em Joaquim Gonçalves, na pessoa dele. Mas o povo foi ensinado a crer na mensagem. Não é que nós vamos esquecer o ministério, a obra que foi feita neste país por estes 50 anos, mas nós estamos agora firmados na palavra, vamos continuar com a mensagem. Se tiverem que dispensar algum pastor, isto é uma situação pessoal da igreja, pastor que não vive a palavra, que não prega a mensagem, que entra para ismos, a igreja tem todo o direito, já ensinei isso para vocês. Então nós vamos nos tornando mais individuais, mais autônomos nos nossos campos, e até mesmo obreiros. Foi definido no plenário que não temos mais evangelistas na mensagem. Temos evangelista, mas não da forma de um título, como nós falávamos, o evangelista fulano de tal e o evangelista fulano de tal.
mas será chamado de obreiro, obreiro tal, porque evangelista é aquele que ganha almas. Se não ganhou almas, ele não é evangelista. Então são obreiros, não vão deixar de usufruir da mesma coisa, não. É uma questão só de título, né? Vai permanecer sendo o obreiro que está conosco, obreiro da palavra, porque tem havido muitos problemas com relação a estas coisas. Eu achei engraçado que há uns 30 e poucos dias, um pastor aqui do Mato Grosso estava tendo um encontro na sua igreja. E eu assisti a escola dominical, o companheirismo à tarde, e falei para Raquel, falei, aquele obreiro ali vai dar um problema para aquele pastor, que ele não sabe o tanto. Aí nós chegamos lá em Goiânia, eu falando para ele que eu havia assistido seus trabalhos, aí eu disse para ele, irmão, cuidado com aquele obreiro, viu? Ele falou, não, ele já saiu, carregou algumas pessoas e foi para o ismo, um ismo que surgiu lá. Falei, então eu não errei não, no meu discernimento. Então a gente tem que ver essas coisas. O pastor Joaquim sofreu muito, mas muita decepção com o obreiro que ele consagrou ainda, como ele disse, ele falou isso no penúltimo culto que ele esteve. Ele diz assim, eu errei em consagrar neófitos para o ministério. E não foi só um não, ele errou foi em muitos. Muitos. Porque o ministério é assim, nós aqui temos uma igreja pequena e não temos muitas pessoas para isto. Mas igreja maior, tem mais jovens, tem mais pessoas com dom de pregar, porque pregar não é tudo. Não é tudo. E os pastores acabam, como o pastor Joaquim sempre fez, ele sempre desejou e quis mostrar um novo, ele falava assim, é uma nova safra, é uma nova safra, é uma nova safra. E aí era 5, depois mais 5, depois mais 5, suas novas safras. E acontece isso mesmo, né? No meio de 5, às vezes vai ter um que vai dar problema. Nós não estamos livres disso, não. Eu não vou falar sobre quem foi, o que fez, nós não precisamos disso, né? Como eu já disse, nós apenas temos que mencionar a situação. Está conosco o irmão João, sogro do Raine, né? E a irmã Terezinha, sogra do Raine, vieram mais uma vez para estar conosco. Nós ficamos felizes por ter vocês aqui, irmão João, conosco. É uma família muito maravilhosa, irmão João, uma pessoa que tem um bom espírito, né? É um bom cristão. Ficamos felizes com vocês. Nós vamos começar uma mensagem que foi distribuída agora no encontro. É uma mensagem que está à disposição da igreja. Eu não trouxe porque a gente sempre deixa para a última hora, mas a igreja nós podemos adquirir, basta vocês quererem. Eu vou pedir desta vez só o que for encomendado, para nós não ficarmos com estoque, porque tem um custo, né? Para nós não ficarmos com estoque. O irmão Joaquim Rodrigues, a igreja de Goiânia, eles têm muitas literaturas estocadas.
há cômodos cheios ou cheio de literaturas estocadas. Foi sugerido que ele fizesse uma promoção nestas literaturas para os pastores levarem para os campos. Então, esta aqui nova é R$3, ou são R$3. A promoção é R$1 para os irmãos. Agora, quem já tem uma mensagem desta, às vezes lê pouco, está guardadinha lá, né? Naquela estante, bem arrumadinha lá dentro. Você ou nós, às vezes, não precisamos de uma nova, porque você já tem a sua guardada. Foi sugerido que os irmãos começassem a fazer evangelismo, dar uma literatura para uma pessoa que você conhece ou que você encontre e que vai gostar da mensagem. Eu não sou muito de dar mensagem para qualquer pessoa, porque a maioria joga fora na primeira lata de lixo. Então, eu não sou muito de dar mensagem assim. Eu gosto de dar depois que eu converso com a pessoa. No início da mensagem, nós tivemos um certo modelo de trabalho que hoje não tem como repetir. Eu lembro quando eu vim para Diorama, em 73, eu fui de casa em casa, apesar de que não tinha tanta casa, né? Eu fui de casa em casa deixando uma literatura, porque batizar em nome de Jesus, e convidei aquela pessoa ali para ir ao culto. Falei dos horários e tal. Eu fiz isto por dias, passando por casa e fazendo o convite. Eu já fiz isto muito. Ontem mesmo nós passamos lá em Aurilândia. Eu disse para a família, falei, olha, eu vim aqui e fiz muitos cultos ao ar livre nessa praça. É uma praça que fica bem na frente da Igreja Católica. Nesse tempo era só terra. Hoje é uma praça bem ornamentada. Mas eu fiz muitos cultos ali em 70, 71. Eu pegava o caminhão da prefeitura, caminhonete, porque o prefeito era muito amigo, a mãe dele era da mensagem, família do irmão Manuel, e eu pegava com ele ali, ele dava o motorista, o carro à nossa disposição para qualquer trabalho que nós quiséssemos. E eu ia com o pessoal da nossa igreja ali, os poucos irmãos, e nós fazíamos uma roda ali naquela praça e pregava. Fiz em Aurilândia, Ivolândia, e muitas fazendas por ali. Hoje isto não funciona mais. Não funciona. Agora, que pode servir de treinamento, como Goiânia faz, eles ainda pregam no horto, ainda pregam em hospitais. Aquilo é para treinamento, mas resultado mesmo é muito pouco. As pessoas não vêm mais para a igreja porque tem alguém pregando na praça. Nem os denominacionais estão fazendo isto mais. O rádio está trazendo muito pouquinho resultado. Como vocês sabem, as pessoas não mexem mais com rádio. Só algum evangélico. Mas na maioria estão no celular, né? O celular ocupou o lugar de tudo, tanto para as crianças como para os adultos. Estão no celular. Então temos algumas coisas no celular, mas existe tantas mensagens, tanta gente pregando, tantos cultos, e eles vão criando até páginas com modelos inovadores, modelos assim que chamam atenção, assuntos que chamam atenção, para as pessoas pararem ali e ver, porque senão não param.
Eu estava olhando a nossa página, dificilmente uma pessoa vai abrir a nossa página, porque nós não temos atrativo, né? Não tem nenhum assunto assim de maior importância para as pessoas. Mas ao pouco nós vamos chegar lá, não é? Então nós estamos caminhando nesta jornada e vamos chegar à perfeição. Eu estive no médico esta semana, segunda-feira, Dr. Marcos Santana, que é o médico que tratou de pandemia do Covid durante todo o tempo. E ele disse para nós assim: eu tirei o Joaquim Rodrigues, tirei o Joaquim da cova, porque ele já ia ser entubado e num estado de saúde bem avançado mesmo. E ele cuidou dele e tirou ele da cova. Pastor Joaquim também foi salvo. Ele morreu, vocês sabem que foi de uma parada cardíaca depois. Dr. Marcos Santana, ele está tratando das pessoas pós-Covid. Eu estive lá, fiz alguns exames com ele, porque o meu caso não é Covid. Muito semelhante, mas não é. Ele tem um exame lá muito sofisticado que foi feito. Ele disse: olha, a sua cabeça está um pouco inchada, os cérebros, devido a um acúmulo de toxina de antibiótico. Não é nada de Covid, é o antibiótico que eu tomei muito, né? Porque eu fiquei muitos meses usando antibiótico forte. Passei 3 dias numa UTI, tomando os mais fortes antibióticos para combater uma infecção da bexiga. Vocês sabem que eu tinha uma pedra muito grande. Aquilo causava ferimentos na bexiga e vinha a infecção, para controlar, para fazer a ponte safena. E depois da ponte safena, continuando com antibiótico, para não deixar voltar a infecção da bexiga, eu usei os antibióticos da cirurgia. Então, houve uma carga muito forte no organismo, e isso foi parar no cérebro. Foi que causou esse inchaço. Ele disse: se você não tivesse vindo aqui, você ia começar a ter um mal de Parkinson logo, logo, por causa dessa mudança no cérebro. Então ele já passou para mim alguns remédios, tomamos lá, estamos usando outros, esperando ser manipulado outros, e a promessa é que nós vamos ficar bom dentro de alguns poucos dias, né? A falta da enzima Q10 no organismo leva as pessoas a fraquezas, dor nas pernas, porque ele perde a sua nutrição. Eles chamam de mitocôndrias, que é células do organismo, né? Então a pessoa enfraquece e aí ele precisa de usar o suplemento. Eu já estou usando no soro e vou continuar com o suplemento manipulado em farmácia. Toda pessoa que tomou vacina deve fazer um tratamento com ele, que teve, especialmente quem teve o Covid, né? Você deve fazer esse tratamento se você puder. Não fica tão barato, especialmente para quem não tem plano de saúde. No meu caso, vai ficar em torno de R$5.000 para fazer esse tratamento. Mas você pode vender até o canavial da sogra, não tem problema. Sendo para você salvar a sua vida, é importante, não é? Porque após esse Covid aí vai haver muitas consequências.
O consultório, a clínica dele, ela fica das 7 até meia-noite, cheinha de gente. Eu estive lá, tinha umas 50 pessoas. É um fazendo exame, é outro tomando soro azul, que é um remédio muito bom para fazer essa limpeza. No meu caso, é mais ou menos semelhante. E ele só fecha no domingo, das 7 à meia-noite, todo dia. Ele falou assim, olha, eu tenho paciente que sofreu uma como que eu diria, uma parada no cérebro, uma pane. E, às vezes a pessoa já teve paciente que ele estava dormindo à noite, caiu em si, sentado no sofá assistindo televisão. Outros param no trânsito, vai dirigindo, sai de si. Então eu não estou falando isso para assustar vocês, né? Eu não vou falar o que ele falou, mais assustador. Mas é apenas sintomas para vocês saberem, né? Quem teve Covid, saber se cuidar disto em tempo. Agora, pode ser que você conheça outro médico que faz isto, que faz tratamento também pós-Covid. Mas o conselho que nós temos, de modo geral, é que você deve fazer o exame para ver o sangue, se não engrossou, não é? Porque o sangue engrossa e aí você pode ter a mente minha está ainda, uma trombose, né? A trombose pode acontecer em qualquer lado, inclusive nos pulmões. Então você deve fazer esse, como que chama, dedímetro, é o nome do exame, né? Para ver como está seu sangue. Porque você não deve tomar nenhum remédio para avaliar o sangue sem orientação médica, porque senão você pode ter anemia e falta de plaquetas e outras coisas. Aí você tem que saber avaliar, aliás, saber avaliar não. O médico vai avaliar o seu sangue e saber passar o remédio certo, né? Para você não ter uma anemia aí mais forte depois. Bom, isso é o que nós tínhamos de conversar no início. Agora nós vamos entrar na mensagem revestivos de toda a armadura de Deus. É o tema da mensagem. Ele baseou na escritura de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essas ciladas do diabo não é só doutrinas, não. Porque nós aprendemos muito sobre o cuidado com doutrinas, o que na verdade precisa ser avaliado. Mas também existem muitas coisas que podem ser evitadas, como por exemplo uma mudança errada, um casamento errado, e negócio errado, e envolvimento errado. Muitas coisas podem ser evitadas perante uma vida de oração. Não quer dizer que o crente espiritual não possa cair nisso, mas você pode evitar, muitas vezes, pela vida de oração. Jesus diz assim: orai para que não entreis em tentação. Orai para que vos não entreis em tentação. Muitas tentações são falta de orações. Muitas tentações, né, que nós sofremos. Deveria ser evitado e poderia ser evitado. Muito obrigado. Muito obrigado.
podeis vos assentar, amigos. Vocês vão notar que o irmão Brana já pegou o púlpito, já em andamento, né? O culto. Obrigado, irmão Vaile. Isso não é digno de uma pequena introdução como essa, mas com certeza eu aprecio essas excelentes palavras. Por quê? Porque o irmão Livaire fez um comentário sobre o irmão Brana. Dá para você entender isso, não dá? Eu teria que viver uma longa vida para viver para isso. E então eu estou feliz em estar aqui nesta noite em Salt Pines, Carolina do Norte. Eu sempre faço confusão com isso. Se é Carolina do Norte, alguém diz Oberden. O que disse Oberden? Melhor, Aberdeen. Quando chego em Salt Pines, me parece como se fosse na Carolina do Sul. Mas é Salt Pines na Carolina do Norte. Eu misturo tudo. Agora, se ele misturar, imagina nós, né? Que não sabemos nada sobre inglês. Portanto, estou simplesmente feliz em estar aqui e ter este momento de companheirismo com meus preciosos amigos, irmão Parker, irmão Livaire, todos eles e todos aqueles que estão peregrinando aqui, esperando pela vinda do Senhor. E eu realmente não conhecia o irmão Parker tão bem o quanto eu gostaria. Certo dia eu estava lendo um artigo em uma revista e eu disse, Thomas Parker, eu acho que conheço este nome. E logo após algum tempo, eu diria que foi um dia ou algo assim. O irmão Livaire entrou, disse, ora, você sabe quem é? Aquele é o nosso amigo ali de cima. E então tentamos falar com ele por telefone e eu gostaria de agradecê-lo por um comentário que ele fez na revista. E então foi assim que entramos em contato para que eu pudesse estar aqui nesta noite para ajudá-los nesta convenção. Estou tão contente em estar aqui, irmão Thomas, e encontrar com todos estes bons amigos, todos novamente, e ter um momento de companheirismo. Mas você pode imaginar como eu me sinto aqui de pé nesta noite para proferir uma mensagem da Bíblia e homens como estes assentados atrás de mim? Humildade do irmão Branham, né? Estou tão contente em estar aqui, irmão Thomas. Aliás, à frente. Realmente eu sinto algo. Talvez seja melhor eu fazer como o Moody. Eles disseram que ele o fez quando ele estava na Inglaterra. Ele estava falando certa noite diante dos Crokins, que realmente pronunciam suas palavras corretamente. E o senhor Moody não tinha instrução escolar. Era analfabeto de tudo, né? Então, ele tentou ter uma escritura e ele pronunciou errado 3 ou 4 palavras. Leu um versículo da Bíblia, 3 palavras ele errou. E ele voltava e tentava aquilo novamente e aquilo saía mais errado ainda.
Então ele simplesmente fechou a Bíblia e olhou para cima em direção aos céus e disse: Deus, ajuda-me. E ele sacudiu o país. Então é isto, apenas olhe para ele. É isto que temos que fazer. Quem vai entender isso, irmãos? É o homem que Deus chama, é o homem que tem o chamado de Deus. Eu talvez pareça com o rosto um pouco cansado nesta noite e meus olhos. Eu acho que vocês já ficaram sabendo que eu estava atirando com um rifle há cerca de 4 semanas atrás, e minha recreação sempre foi pescar, caçar ou algo, e assim ao ar livre, quer dizer, para o mato, né? Eu nunca joguei golfe, ou bola, ou corrida de cavalo, nada. Eu simplesmente amo o ar livre. E eu gosto tanto disso. Enquanto eu estava na África, parece que me apaixonei pelos rifles Ruy Watsberg, mas eu nunca poderia pensar que eu poderia possuir um daqueles. Então alguns de meus amigos teriam provavelmente me conseguido um se eu tivesse deixado. A pessoa queria dar o rifle para ele, mas ele não aceitou. Mas eu não poderia. Como eu disse ao irmão Thomas nesta tarde, eu não conseguiria pensar em deixar um de meus amigos comprar um daqueles rifles caros para mim, sendo que eu conheço missionários que não possuem nem sapatos para seus pés. Eu não me sentiria bem com o rifle. Olha a sinceridade desse homem, irmãos. Vocês sabem que eles deram para ele um Cadillac, porque ele andava num carro velho. Ele mandou a administração vender o Cadillac e enviar de oferta para a África. E aqui ele não aceitou porque ele não sentiria bem, sabendo que muitos missionários que não tinham nem sapato nos pés, imagina comida, imagina roupa. Então chegou um amigo meu, e eu tinha outro rifle ali que um homem havia dado para Billy Paul. Olha só o que aconteceu com ele, com esta, como é que eu diria, gambiarra que ele fez. E ele gerenciava a companhia Watsberg, Indiana. E ele disse: deixe-me calibrá-lo para você, e farei dele um rifle Watsberg. Bem, aconteceu que ele não o calibrou corretamente. E eu coloquei o cartucho dentro para atirar. Cerca de 6 toneladas explodiram bem na minha face, e mais ou menos da altura dessas cortinas. Fui lá para cima, né? Simplesmente um fogo vermelho. O cano do rifle foi parar a umas 50 jardas. E a corona foi para aquele lado, e a arma de fogo derreteu em minhas mãos. E eu não consegui enxergar e ouvir nada por alguns momentos, porque ele deixou a saída bem
estreitinha, né? Colocou ali dentro e a carga não saiu e explodiu tudo. E quando eu pude abrir as minhas mãos assim, para abrir os meus olhos, este olho deste lado eu podia ver o sangue esguinchando assim. E eu segurei a minha mão assim, e este dente aqui havia sido arrancado, onde tinha entrado um pedaço de estilhaço, deixado um enorme círculo ao redor da minha face. E 15 fragmentos simplesmente deixaram uma meia-lua bem debaixo de meu olho e foram até a parte de trás do meu globo ocular, mas não afetaram a visão. Só fez cortar tudo aqui ao redor, né? E então, quando o médico me examinou, quando ele me levou até ali, ele disse: só sei de uma coisa, o bom Senhor deve ter estado ali com seu servo, ou você não teria nem mesmo cabeça e nem ombros, por causa de toda aquela explosão. O médico reconheceu que foi Deus, né? Então todos estes são bons dias e bons tempos para mim. Eu estou contente em estar aqui apenas. Então por isso eu sinto que o Senhor não terminou comigo ainda. E talvez deseja que eu tente falar mais um pouquinho para o seu povo e tentar ajudar. E estou aqui para fazer tudo que possa para deixar a vida um pouquinho mais fácil para você e tentar ajudar da melhor forma que eu saiba. Então tenho certeza que vocês orarão por mim. Vocês imaginam se nós tivéssemos o irmão Branda conosco hoje, né? Quanto não seria uma ajuda para nós, apesar de que nós não estamos desamparados. E sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. O irmão Vaile acabou de me dizer que o amplificador aqui está somente, tem apenas um microfone pequeno. Vocês aí atrás podem me ouvir bem? Vocês podem ouvir, isto é bom. Veja só, pregando numa igreja com um microfone apenas, pequeno. Então eu não perdi a minha visão, nem minha audição. Eu ainda tenho um assobio aqui em algum lugar. E este olho direito tem estigmatismo. Eu suponho que é assim que se pronuncia. É no nervo, treme. Mas ele ficará bom, ficará ótimo. E então tudo ficará bem e em ordem. E eu sei que isto foi para algum propósito. Sabemos que o nosso Senhor é sempre verdadeiro, quando Ele disse que faria tudo operar dessa maneira, então estou apenas confiando que isto seja dessa maneira. Quando é que o Senhor disse? Ele diz assim: tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ele me tem dito muitas coisas e me deixado superar muitos problemas, mas você sabe, Ele não pode me deixar superar todos eles. É que eu falei ali há pouco, né? Você ora, você pede a Deus, não significa que você não terá nenhum problema, mas muitos são evitados. Nós ministros, temos que sofrer
tanto quanto vocês. Pessoas aí. O Senhor, às vezes, fala e nos faz saber como superar os problemas e realizar as coisas. Mas recordem, nós entramos bem nestas situações também, onde temos que sofrer juntamente com o restante deles. E é realmente mais difícil para nós do que é para vocês. Isso aqui, irmãos, vocês vão ouvir sempre alguém pregando sobre isso aqui. Nós, os ministros, estamos sujeitos às mesmas situações que a igreja, que o povo. Parece que ele simplesmente se mantém distante por longo tempo para nós. Você sabe, não responde o tempo todo. Mas estamos agradecidos que ele sempre vem cavalgando nas ondas. E então estamos agradecidos por isso. Então todos se sentindo bem, estão todos sentindo bem? Parece uma convenção, todos bem sintonizados. Quer dizer, todo mundo com atenção, né? Orem agora, e nesta noite eu extraí um pequeno contexto aqui do que deve ser chamado de texto, que desejo ler. E eu tenho algumas escrituras e pequenas observações anotadas aqui, e eu gostaria de fazer disto como que uma pequena aula de escola dominical. Pregando numa convenção, né, irmãos? Mas ele queria dar um estudo. Então eu apenas gostaria de perguntar. Naturalmente, geralmente no princípio não há muitos aqui. Eu poderia provavelmente, quando há pessoas enfermas para receber oração, poderia se formar uma fila de oração e apanhar cada um deles em uma só noite. Então talvez eu pergunte nesta noite, para ver quantos vieram aqui para receber a oração e que vieram à convenção, e os que desejam oração por seus corpos doentes e que gostariam que orássemos por vocês. Levante você a sua mão dizendo: eu vim com esta intenção. Bem, isto é maravilhoso. É bom ver isto na primeira noite. Geralmente parece que as pessoas esperam até a última. Aí é um tanto difícil. É maravilhoso ver você aqui com fé em Deus, que você crê que Deus responderá. E Ele responderá. Ele não falha. Ele simplesmente não falha. Muitos são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. Então, desde que tenhamos a libertação, é a coisa principal. E às vezes entramos em dificuldades como Paulo e aqueles outros que já partiram antes de nós, os grandes santos e homens eleitos de Deus, e sabemos, não podemos pedir que estejamos imunes aos problemas, mas sempre há algo atrás disto que Deus faz operar exatamente para todos nós. Eu creio que há poucos minutos atrás, se não estou enganado, eu vi meu bom amigo, o irmão Sullivan, sentado aqui embaixo também, todos lá debaixo de Kentucky. Fico feliz em vê-lo, irmão Sullivan, e o irmão Everson, da Flórida. E
de todas as partes. Quantos aqui não são desta cidade? Deixe-me ver as suas mãos. Bem, digamos, alguém aqui de fora, vejamos suas mãos, da cidade, dos arredores da cidade. Você sabe, cerca de 12, 15 pessoas eu vejo. Esta é uma boa representação de fora ali. Isto é certo. É geralmente isto que a convenção faz. Bem, minha esposa costumava a cantar uma pequena canção para mim. Eu gosto de ver, irmãos, a linha. Nós chegamos aqui falando da convenção de Goiânia, e a mensagem aqui, ela está tratando de uma convenção também. Eles virão do leste e do oeste, eles virão das terras distantes, para festejar com nosso rei, para cear como seu convidado. Quão benditos são estes peregrinos, olhando para a sua face sagrada, reluzindo com o amor divino, bendito portadores de sua graça, para brilhar como gemas em sua coroa. Esse é o hino que ele disse que a esposa cantava para ele. Vocês conhecem este hino? Jesus está vindo em breve, nossas provas terminarão então. E se o nosso Senhor vier neste momento, para aqueles que estão livres do pecado, então traria isto alegria para você, ou tristeza, ou desespero profundo? Quando nosso Senhor vier em glória, nós o encontraremos no alto, nos ares. A irmã Brana faz essa pergunta: você ficaria satisfeito, feliz, se ele viesse agora? Este é o nosso propósito de estar aqui. Agora, eu não sou um cantor, amigos. Eu não poderia cantar. Você sabe, eu sempre quis cantar, irmãos. Então, eu vou dizer a todos vocês, às vezes você pode me ouvir cantar quando eu puder cantar. Quando você chegar ao céu e estiver tudo terminado, e na sua grande mansão, eu sempre amei tanto o mato e tudo mais, talvez eu terei um ranchinho em um canto da glória em alguma parte. Você sairá no pátio, na sua imensa mansão, certa manhã, ou na varanda, e ouvirá, bem lá embaixo, na floresta, você ouvirá uma voz se aproximando, cantando: é a sublime graça, quão doce é o som. Você dirá: o irmão Brana conseguiu, irmão Brana veio, irmão Brana está aí. Olha lá ele cantando, ele está aí, porque ele continua cantando ali sublime graça. Era o hino dele, né? Ele gostava desse hino. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Eu sempre gostei de cantar isto. Eu posso apenas sussurrá-lo em meu coração,
mas eu espero um dia poder realmente cantá-lo. Vamos abrir em Efésios capítulo 6, e aqui já está quase na hora de sairmos. Estamos apenas começando. Efésios capítulo 6, começaremos com o verso 10 e leremos uma porção da palavra. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Nós vamos começar aqui com o irmão Brana, parágrafo 14. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eu gostaria de extrair um tema disto: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Essa armadura de Deus aqui, Paulo a comparou com a armadura de um soldado, né? O escudo, o capacete, e a couraça, e o coturno, e a espada. Esse soldado, por mais bem vestido que ele esteja, sem a espada ele não seria nada. Porque a espada é o quê? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Crente que não está dentro da palavra e a palavra dentro dele, ele pode ser a pessoa mais bem apresentável, com tudo que você possa imaginar, mas ele está desarmado. E eu estava pensando há pouco tempo atrás que isto poderia ser apropriado como que para introduzir um pouquinho para a mensagem de manhã. Deveria ser da manhã, de manhã. E para os dias seguintes na convenção, porque é geralmente nas convenções que estes grandes homens, que são chamados para este ensinamento, geralmente levam a palavra para o povo. Isso é normal, né, irmão? Todo presidente de uma convenção, ele quer colocar um bom pregador para pregar. E então Paulo aqui está falando de um soldado se vestindo, indo para uma guerra, um soldado colocando a armadura em si mesmo e preparando para uma batalha. E eu gosto de maneira que ele aplica isto:
preparação. Você sabe, eu creio que foi Lincoln que disse certa vez: em tempo de paz, prepare para a guerra. Olha que frase, hein, irmãos? Vamos gravar ela? Em tempo de paz, prepare para a guerra. Não tem muitos dias que eu falei sobre isso aqui. Você tem que aproveitar o seu tempo, você tem saúde, fazer uma economia para gastar na sua velhice. Fazer um bom plano de saúde, que eu ainda não fiz, mas quero fazer logo. Você deve se preparar para... Porque a pessoa ganha R$100 e gasta 150. Vai para a pizzaria, vai para o restaurante, vai para... Muladeiro não tem nenhum cristão dentro daquele carnaval ali, né? Que aqui está muito pior do que um carnaval lá do Rio de Janeiro. Muito pior. O índice de prostituição naquele muladeiro ali, ele é pior do que qualquer carnaval. São 4 dias só de prostituição. Eu conversei com um médico, que foi um dos médicos que me atendeu, e ele me falou sobre a vinda dele aqui, ele participa, e o que aconteceu aí, mas é o que eles vêm fazer. Eles têm dinheiro e vêm para aproveitar aí a vida, não é? A gente não pode falar tudo porque está numa audiência, numa igreja. Mas é a verdade. Gastam mais do que ganham. Aí quando chega no fim da vida, é um sofrimento, né? Sofrimento. Porque em tempo de paz, não preparou para a guerra. Ou talvez não tenha sido ele, mas parece, ou melhor, me parece que foi ele quem fez essa declaração. Em tempo de paz, prepare para a guerra. E esta seria uma boa coisa a respeito da qual poderíamos pensar. Em tempos em que tudo está está correndo tranquilo, é melhor você se preparar. Pois Satanás não permitirá que isto corra serenamente por muito tempo. Você está em uma convenção agora e tudo transcorrerá bem. Não precisa preocupar, não. Você vai voltar para casa, tudo vai estar indo bem, a semana vai ser bem, seus negócios vão dar certo, sua saúde vai ficar boa, não é? Não precisa você preocupar-se no momento. O irmão Brano está tranquilizando a igreja para ninguém já começar a entrar em pânico. Porque a igreja, assim, enquanto que uns não crêem no pastor, nada que ele ensina, nada que ele fala, já outros são muito sensíveis. Então nós temos que equilibrar a coisa, né? Voltando aqui. Satanás não permitirá que isto corra serenamente por muito tempo. Você está em uma convenção agora e tudo transcorrerá bem, mas você permitirá daqui a alguns dias e você irá se encontrar com o inimigo. Talvez ele nem mesmo espere que você parta, quer dizer, morra, termine a vida. Ele pode atacar a qualquer momento. Às vezes você está tão em paz em casa, aí o vizinho põe uma casa para alugar.
Ali morava um evangélico, morava uma pessoa boa, maravilhosa. Você tinha paz com ele. Aí chega um vizinho, não precisa ser muita coisa não, basta ser igual o meu lá. Dia e noite com carro de som na porta da casa, com essas músicas mais horríveis que vocês possam imaginar, dia e noite. Basta uma coisa dessa. Eu acho que se o vizinho chegasse na sua porta, jogasse uma pedra na porta, e de vez em quando, seria menos problema do que a música mundana, essa música apaixonada, só de mulher, só de prostituição. Ou como que suportam a vida dessa, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Então o inimigo chegou. E às vezes você viveu ali por muitos anos em paz. Ele pode atacar a qualquer momento. Então ele é mau, cruel. Quando ele pode, ele simplesmente age. Seja o que for que ele puder dizer ou fazer, ele o faz imediatamente. E então é melhor estar revestido o tempo todo. Vocês sabem que quando o soldado vai para a guerra, irmãos, ele não para, não, vou parar meio-dia. Aí eu vou tomar meu fazer a barba, pentear o cabelo, vestir uma bermuda, uma chinela havaiana, e vou ficar aí no acampamento, tranquilo. Não, soldado na batalha, se ele ficar lá 30 dias, ele fica com a mesma roupa 30 dias. Ele dorme no chão, aonde ele estiver, ele come o que ele achar. Tem soldado que fica comendo palmeira, quebra aquela palmeira assim, arranca o palmito dela e come e segue em frente. Ele não tem tempo para comer, para falar, para ver celular, jogar no celular, nada. Ele está ali numa batalha, atento a todos os barulhos e ruídos, tudo, ele está prontinho ali, como que dizendo, se chegar eu já estou na guerra. E é assim que é o cristão, irmãos. É assim que é o cristão. Então você está preparado para isto. E este grande ensinador, São Paulo, estava ensinando à igreja como colocar a armadura. E ele estava comparando isto a um soldado que se prepara para a grande batalha que está à frente. Agora, nós descobrimos que as nações, muitas vezes aquelas nações, não importa se são amigas ou não, cada nação tem seus espiões. Você pensa assim, não, os Estados Unidos é amigo nosso. Mas aqui está cheio de espião, inclusive na Amazônia. Está cheio de espião. Ele sabe tudo que tem na Amazônia. Ele sabe que tem madeira, tem peixe, tem ouro, tem diamante, tem petróleo. A Amazônia tem mais petróleo do que o Iraque, muitas vezes mais. Eles sabem de tudo. Até quantos barris produz por minuto. Eles sabem de tudo, está tudo informado. Agora, nós temos nossos espiões ao redor do mundo todo. E cada nação no mundo possui seus espiões aqui. Sejam elas amigas ou não, elas ficam como que um pouquinho desconfiadas, você sabe. E agora a Inglaterra é uma das nossas nações irmãs. Mas mesmo assim temos espiões na Inglaterra. A Inglaterra possui espiões aqui. E nós os temos em todas as partes.
ainda, então eles fazem as suas rondas. Espiões viajando e andando para lá e para cá, né? Faz as ondas. E eles são amigáveis, boas pessoas, não há realmente nada que você poderia dizer contra eles. Mas eles estão simplesmente em alerta, observando, vendo o que está acontecendo e de olho em alguma nova arma que será desenvolvida. País nenhum pega nenhuma nação hoje de surpresa. Prepara uma arma, eles já vão lá e preparam outras para combater aquela. E eles entrarão de modo despercebido e verão como é aquela arma. E então eles a enviam para seu próprio país. E eles se prepararão para um contra-ataque. O brasileiro só tem garrucha de 2 canos, né? Mas eles vêm. Se prepara para um contra-ataque àquela arma que foi criada. No caso de usarmos aquela arma, ora, eles nos contra-atacariam, ou se usássemos a arma deles, ou se eles usassem as suas armas em nós, nossos espiões, e nós construiremos alguma arma para combater as armas que eles estão planejando usar. Dá para pensar que os Estados Unidos têm bomba de hidrogênio, né? Bomba atômica. Porque para contra-atacar a Rússia não é fácil. Está aí publicado, não é segredo mais, que eles podem explodir o mundo 38 vezes. E nós construiremos alguma arma para combater as armas que eles estão planejando usar, ou algum segredo, ou serviço secreto, ou alguma coisa secreta que estejamos planejando fazer. E eles ficarão prontos, porque eles possuem espiões aqui para aquele propósito, para investigar e ver o que estamos fazendo. Nós temos espiões ali, investigando, vendo o que eles estão fazendo. Parece que nós simplesmente não podemos realmente confiar um no outro. Realmente, simplesmente parece que há algo nos seres humanos que só vai a uma determinada distância, e aquela é toda a distância que pode ir. Estou contente por existir algo em que podemos colocar total confiança. Não está você? Algo que nós não temos que nos preocupar, pensar a respeito, apenas sabemos que podemos descansar como as criancinhas. Criancinhas não têm malícia, elas não sabem de nada, né? Eu acho que esta é a maneira que devemos ser, especialmente os cristãos. Devemos ser como? No princípio, observe, o homem está tentando encontrar aquele lugar, porque quando ele primeiro foi feito à imagem de Deus, ele não teve que mudar por si mesmo. Então nós queremos voltar para lá, né? E Deus cuidou dele, mas desde que ele se tornou alienígena, errante, palavra difícil, né? Alienígena, errante,
Então ele mesmo tem que se deslocar por si, e ele é suspeito de tudo. Ele é simplesmente, se me perdoarem a expressão, um tipo assustador. Mombrano disse que o pastor ele é desconfiado. O pastor é desconfiado. Ele suspeita de tudo. Ele é simplesmente, se me perdoarem a expressão, um tipo assustador. Tudo se parece um pouquinho assustador. Ele se vai e ele não deseja esperar por isto. Não deseja esperar. Agora, se as nações fazem estas coisas, elas espionam, e então constantemente, porque tem que fazê-lo, é porque as velhas armas que costumávamos usar se tornaram obsoletas. Agora, o que faríamos com o arco e a flecha que usavam no passado? Ou o que faríamos com as velhas armas que eles usaram na Primeira Guerra Mundial? O velho rifle Kring Gersen, talvez eu esteja lendo errado isso não. Ou o que faríamos com o Springfield, que foi substituído? Na última guerra foi um Garand, quer dizer, um rifle mais poderoso, né? E nessa guerra com um míssil atômico. Veja, isso se tornou obsoleto. Primeira Guerra Mundial, depois veio a Segunda, e o que será agora atualizado na Terceira? O velho avião que usávamos para tranca de ar, que voou na Primeira Guerra Mundial, ora, eles usaram nesta última guerra um avião de 3 ou 4 motores. Nessa última guerra, lá em Goiânia, tinha um avião desse, lá na praça do avião, né? Já virou sucata, acabou, mas até pouco tempo ele estava lá. Chamado bimotor, né? E agora são apenas sucatas, imprestáveis, são obsoletos. Gastaram milhões de dólares para fazê-los subir, e então os alcançaram em um enorme recipiente modelador e os moldaram novamente, porque o inimigo e o relatório de nossos espiões trouxeram notícias de que eles têm um avião maior. Então aquele já não serve mais. Agora nós vamos a jato supersônico, né? Eu acho que já superaram até o supersônico, né? O Brasil, aliás, está sendo usado agora que ele vai e ele chega muito primeiro do que o som dele. Estamos usando o supersônico, melhor, o jato. Agora, eles o têm de tal modo que podem cronometrá-lo para ir a uma estrela. Puxam uma alavanca e o mundo inteiro se transforma em uma nuvem de poeira. Sobe lá, é só puxar a alavanca. Então já está quase no fim desta coisa. E agora dificilmente alguma coisa que eles possam fazer. Tudo isso aqui é mensagem, irmãos, é ensinamento. Porque a Bíblia disse que por se multiplicar a ciência. E o Mombrano diz que multiplicar significa alcançar o total de uma só vez. Então o mundo, ele, como o profeta está dizendo aqui, olha, ele está chegando ao fim, porque eles chegaram já
alcançar todo o recurso que eles tinham. Todas as velhas armas foram trocadas e se tornaram destroços, sucata. Eu estava pensando, o velho trem movido a carvão que eles costumavam tomar, descia através de Jeffersonville, por ali, pela estação ferroviária, e eles tinham grandes fileiras de armas, e as levavam para o Fort Knox, onde tinham sido feitas, e tanques, e aquele velho motor a vapor que não existe mais nenhum deles nos trilhos. Todos eles acabaram, mas agora ele é a diesel, não é mais a carvão, né? Em apenas alguns dias ele será uma questão atômica. Olha só a evolução: carvão, diesel e atômica. Então eles simplesmente têm que jogar isto no lixo e começar outra vez. Nós vamos parar aqui, porque o relógio já mandou. Domingo que vem, se Deus permitir, nós continuaremos estudando estas coisas, esse paralelo aqui da ciência. Hoje já são quantos? Esse paralelo aqui da ciência com a nossa preparação. O que é muito importante para nós, um estudo como este, porque você entende melhor o espiritual estudando o natural. Ajuda muito. Nós vamos nos colocar de pé, agradecemos pela presença da igreja, pela presença do irmão João, a irmã Terezinha. E Deus permitindo, estaremos aqui às 19 horas para mais um culto abençoado. Também agradecemos nossos irmãos aí pela internet, espalhados por esse Brasil, né? Jurandir, Deus te abençoe aí no vovô Xará. E Ismael, se estiver nos assistindo aí, Deus abençoe vocês. Todos, né? Pessoal em Fazenda Nova, em Pilolândia, Cachoeira de Goiás, e espalhados por esse Brasil, nossa irmã Priscila lá em Paris. Agradeço a sua consideração, irmã Priscila. Foi palavras muito... Aí, ela está conosco. Muito dedicada, não é? Depois do encontro, ela nos enviou uma mensagem com muito carinho, dizendo que está conosco todos os cultos. Eu fiz menção lá em Cachoeira da fidelidade, né, desses irmãos que ficam conosco. Irmão José Maria lá no sítio das Águias, em Altamira, e são pessoas que foram conduzidas a Cristo através do nosso ministério. Eles estão com seus pastores, respeitam seus pastores, mas não esquecem de nós, né? Irmão Ézio, sua família também, irmã Maria de quê? Lá do Acre, né? Maria Luzia. Deus abençoe você aí também. Filha do nosso ministério de 1970. Ela era uma jovem. Ainda está jovem, mas o tempo passou, não é? Então nós agradecemos por esses irmãos. A irmã Priscila às vezes deixa de conectar de Goiânia e conecta conosco aqui. Nós agradecemos. Então estiveram conosco aqui, que notificaram a irmã Helena Gago, a irmã Noêmia e também a irmã Marta e Juliane. Eles estão tendo um pequeno problema de saúde e não puderam estar conosco, mas estão em casa, assistindo. Irmão Mateus e Beatriz, aqui também em Iporá, a irmã Priscila em Paris, irmão Ezequiel e família, Itumbiara, Goiás, nosso abraço, irmão Ezequiel,
e José Antônio e família em Cachoeira de Goiás. Com certeza o Pedro e Magariano também estão assistindo, acompanhando conosco. Nosso abraço a todos vocês. Até a noite, volte a estar conosco. Deus abençoe vocês e acompanhe vocês, irmãos aqui da igreja. Um abraço. Satisfação eterna, Cristo não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus tenho alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Simples real, sem gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Irmãos, por favor, o cartório não liberou o documento para nós ainda. Então, nós não teremos a assembleia hoje. Fica para o próximo domingo. Até lá o cartório vai liberar para nós.